Saudações a todos que seguem a EHS Edições. Aqui quem fala é Heriberto Henrique. E estou aqui com mais um quadro, O Papo é Literatura. Hoje estou recebendo o autor Diogo Rodrigues. Ele é natural de Belém do Pará, casado, pai, professor, mestre e doutorando em literatura pela UFPA. Coordena o grupo de estudos em fantasia, heroísmo, infância e sagrado, e o Clube de Leitura Peter Pan. Publicou Os Contos, O Coração Escritor, em 2022, e Por que Não Chegaram as Crianças, em 2024. É membro da Academia de Letras Ananindeua. Isso, acho que é isso aí. É um prazer estar com você aqui, Diogo. Seja bem-vindo à HS. Prazer é todo meu, Heriberto. Para mim é uma honra estar aqui, né, dialogando. Você, como autor, você é natural de Belém do Pará. De que forma a ciência amazônica e a cultura paraense atravessam a sua escrita e seu olhar literário? A nossa região aqui, né, uma região muito rica em folclore, em mitos, narrativas fantásticas. Então, nós temos aqui três principais cidades, que é Belém, Marituba e Ananindeua, e nós temos diversas histórias que nosso folclore, né, que alimentam a nossa fantasia, que alimentam o nosso imaginário. Por exemplo, nós temos nossos interiores também, né? Nós temos nossos interiores, nós temos o mito da Martinha Pereira, não sei se você já ouviu falar. Nós temos Não. também o mito Escrever só esse ponto do aí, cara. Curupira, nós temos o mito do Curupira, nós temos o mito, por exemplo, da Loura do Táxi. Eu acho que o mito da Loura do Táxi é um mito conhecido em todo o Brasil, né? Acho que cada região tem uma Sim. versão, talvez, dele. Então, nós temos a Lenda do Açaí, nós temos diversas tradições orais aqui. O Homem do Saco, não sei se você já ouviu falar do Homem do Saco, quando a criança desobedece, né? Geralmente a mãe ou o pai fala, olha, se você não obedecer, o Homem do Saco vai pegar e vai levar você, né? Então são diversas as narrativas, as histórias aqui que contribuem para o nosso imaginário, né? Então isso é fundamental também, isso contribui muito para a nossa formação aqui, nossa região. Vai desde do livro, né? Livro de contos, ao cinema, ao teatro, né? Consegue abranger várias coisas com esses contos, essas lendas. É muito interessante isso. Sim, sim. Nossa região amazônica, né, é uma região também repleta de mitos, muito rica. Sim. Você concilia a vida acadêmica como mestre e doutorando em literatura e com a criação literária, né? Como esses dois caminhos dialogam no seu dia a dia? Como eles chegam a entrar em conflito no seu processo criativo? Você lida isso tranquilamente? Como eles casam, né? Sua vida, sua rotina? Desde criança, né, eu gostava muito de ler boas histórias, boas obras literárias. Eu jamais imaginei que eu ia chegar até onde cheguei, né? Tem onde tem chegado, na verdade. Então, quando eu era criança, por exemplo, eu amava a literatura com aquele amor inocente, puro de criança. Jamais imaginei que ia chegar a mestre ou a fazer um doutorado em literatura. Uhum. Então, esse amor pela literatura na infância foi amadurecendo e acabou virando vocação. E eu sempre amei ler literatura, mas, de fato, nunca imaginei que um dia estaria fazendo literatura. Muito Então, se legal. você observar, por exemplo, O os primeiros grupo de contos que eu estudos publiquei foi Fantasia e Heroísmo é grupo de estudos Fantasia, Heroísmo, Infância e Sagrado, né? Como sim, nasceu esse grupo? Em essas quatro dimensões, né? São quatro dimensões, posso te dizer. Para sim. você, como um pesquisador, escritor, como foi a ideia de criar esse grupo? Tudo isso também foi fruto da minha jornada, né, da minha trajetória, um desdobramento mais do que natural, na verdade. Então, como eu sempre amei literatura, então eu e alguns amigos na universidade e também de um grupo da igreja que nós tínhamos,
nós gostávamos muito de literatura e de narrativas infantis, e também a gente lia a Bíblia, né, que é o texto sagrado. Então, todos esses nossos amores, literatura, literatura infantil, o sagrado, o heroísmo, a gente reuniu tudo isso, eu e esse grupo de amigos, de pesquisadores também, e a gente fundou o GEF, né, que é o Grupo de Estudo de Fantasia, Heroísmo e Infância Sagrada. Foi mais uma forma de a gente reunir os nossos amores, aquilo que a gente amava, e a gente pensou, bom, vamos transformar isso também em pesquisa, em estudo, em trabalho acadêmico e produção literária também. Legal, parabéns aí pelo trabalho. O Clube Peter Pan, ele traz a infância como eixo, né? Quem sabe a história de Peter Pan entende muito a relevância dele na infância, no imaginário da criança. Qual o papel da Sim. infância na sua formação como leitor, especificamente, na sua literatura, né? Acho que todo escritor, principalmente quem gosta da literatura infantil, ele foi um leitor assíduo. Qual o papel dessa formação de leitor na sua literatura? É, desde pequeno, né, como eu falei anteriormente, a literatura foi muito presente na minha vida. Primeiro na pessoa da minha mãe. Então, a minha mãe é alguém que sempre levava algumas obras literárias para ler, para eu ler em casa. Uma das obras que eu li foi A Ilha dos Caranguejos Gigantes. Aí, quando eu li essa obra, parece que alguma coisa despertou em mim. Fiquei pensando, pô, que interessante, olha. Quer dizer, existe algo de fantástico, que está para além da nossa realidade, né? Existe algo que é chamado ficção. E as minhas tias eram professoras também, e elas sempre traziam das bibliotecas da escola dela livros para eu ler. Então, desde cedo também eu tive contato com literaturas clássicas, né? Obras de literatura clássicas, desde literatura infantil, literatura infantil e juvenil. Então, esse meu contato com obras literárias desde pequeno, desde cedo, contribuiu, né, para a minha formação como leitor e como autor também. Os contos O Coração Escritor, em 2022, que você publicou, e Por que Não Chegar às Crianças em 2024, são dois títulos bem simbólicos. O que motivou você a escrever esses contos, a você abordar essas narrativas, e quais os temas você buscou provocar no leitor com esses dois pontos? A minha, meu início, né, como autor, como escritor, é algo bem recente, como você pode ver. O primeiro conto que eu Uhum. escrevi foi em 2022, foi Um Coração Escritor. Então, eu escrevi esse conto de forma muito, como posso dizer, é, espontânea, né? Escrevi para uma revista e submeti. Mas, de fato, eu não acreditava que a revista ia ler, ia apreciar e aceitá-lo, né? Então, ele conta a história de um garoto que ele tem um sonho. O sonho dele é ser um escritor muito famoso, mas em algum momento ele vai ter um encontro com o fantástico, e esse encontro com o fantástico vai colocar ele dentro de um dilema moral. Ele vai ter que fazer uma opção, uma escolha ali. E a revista, na época, de 2022, gostou do meu ponto, apreciou o meu ponto, e foi como se aquilo acendesse em uma chama, né? Eu pensei, bom, se eu posso escrever um conto, posso escrever dois contos, posso escrever um poema. E aí eu comecei a minha carreira de escritor, né? Que Depois legal. eu escrevi o segundo conto, que é Porque Não Chegaram as Crianças, e eu escrevi esse conto para a Academia de Letras de Ananindeua, que é o município onde eu moro, eu resido atualmente. Né? E a Academia de Letras de Ananindeua gostou tanto do meu conto, né? Que depois eu submeti uma candidatura à Academia de Letras e eu fui aceito como membro da Academia de Letras. Legal, parabéns. Obrigado. Até pelo que você já falou, né? Percebe-se que a fantasia, o heroísmo, como lá no próprio grupo que você criou, sagrado, aparecem muito em campos do seu estudo, né? Do seu estudo, do seu material de trabalho literário. Como você enxerga o lugar desses elementos na literatura contemporânea brasileira atualmente? Eu acredito, Heriberto, que nós temos um grande desafio na literatura contemporânea brasileira, porque
Nós vemos em uma época, que é uma época que alguns autores vão chamar de dessacralizada ou desencantada. Sim. Então, a maioria das pessoas, elas olham para o sagrado como algo banal e olham para o encantado como coisa de criança. Então, por exemplo, contos de fadas. O C.S. Lewis, um autor muito famoso, ele disse que uma vez que você seria velho o suficiente para voltar a gostar de conto de fadas, para voltar a apreciar conto de fadas. Então nós vivemos em uma época muito materialista, uma época muito desacralizada, e nós, como escritores, nós temos essa função quase que sagrada, como que sacerdote da palavra, de mostrar às pessoas que nós podemos encantar novamente o mundo, com as nossas palavras, com nossos contos, com nossos poemas, e que nós podemos falar do sagrado, sem precisar querer converter ninguém à nossa religião. Mas o Uhum. sagrado, eu acredito que é aquilo que inspira todo escritor. Nenhum escritor consegue escrever sem essa inspiração sagrada, a vocação. Você tocou num ponto interessante, né, de da gente olhar para o mundo até de uma forma mais lúdica, né? A gente vive nesse excesso de informação e a gente, até as próprias crianças, ela tem amadurecido de uma forma mais acelerada e o lúdico, ele muitas vezes vem sendo deixado de lado. Quando é lúdico, é criticado. Então, a internet, ela ajuda a contribuir com isso, a destruir o lúdico em prol de emissão de opinião, curtida, clique. Então, as pessoas elas querem mostrar que são muito duras, resilientes, resistentes ali diante de tudo aquilo, quando o mundo precisa um pouco mais de fantasia, um pouco mais de sair daquele mundo ali tão caótico que a gente vive. Eu vejo muito escritor o tempo todo dentro do mundo caótico. Quando vai escrever poesia, fala do mundo caótico. Quando vai escrever um romance, fala do mundo caótico. Quando vai escrever uma novela, fala do mundo caótico. Quando vai escrever um conto, fala do mundo caótico. É como se não existisse nada além de dor, sofrimento, prisão, política, nada além disso. Como se não fosse poder criar mundos fantásticos. Eu gosto muito de pegar o Harry Potter como exemplo. Ele não é o livro mais lido no mundo à toa. Ele é um livro que você senta na cama e você esquece que a sua vida é uma droga. Que você olha, poxa, é Verdade. legal, gostei desse mundo aqui. O Narnia é a mesma coisa. Todo mundo quer entrar dentro do guarda-roupa e esquecer um mundo caótico, um mundo, a fumaça, a poluição, a guerra. Entrar dentro de um guarda-roupa e sonhar com um mundo mitológico. Todo mundo sonha com isso. E falta Verdade. isso na vida da gente. Não que a gente precisa ser criança, mas em alguns momentos a gente precisa de ter um pouco mais de leveza e espiritualidade na vida. Dando continuidade aqui. Como professor, você sente que a sala de aula também alimenta a sua escrita no seu trabalho no dia a dia? Serve como uma ferramenta para você ir lá produzir seu texto? A experiência que você vive com os alunos já acaba transformando sua literatura? Com certeza, Heriberto. Eu sou pedagogo, que é aquele professor que atua nas séries iniciais. Então, eu Uhum. atuo do primeiro ao quinto ano. Então, essa minha experiência com a criança, que é algo que você pode observar que vai se refletir nos meus Uhum. textos, nos meus poemas. Então, foi algo muito significativo, muito importante para mim. Então, por exemplo, quando você lida com o sorriso de uma criança, quando você lida com a imaginação de uma criança, quando você lida com o brincar de uma criança, então tudo isso influenciou e influencia a minha vida até hoje. Joia. Então, eu sempre quis ser pai, né? Então, hoje em dia eu sou pai de duas crianças também. Então, a infância, tem um autor que o nome dele é George Agamben, ele vai dizer que a infância é mais do que um estado cronológico, né? É um estado de alma. Então, ser professor de criança, para mim, com certeza, influenciou a minha carreira, a minha jornada. Que legal. Ser pai, né, dando continuidade até essa pergunta, ser pai, marido, no seu dia a dia, na sua rotina,
diária, né? Também vivo isso. Influencia seu modo de escrever, de pensar na infância, o cuidado com o futuro. Isso parece uma forma mais consciente nos seus textos, até porque eu acompanho o seu trabalho. Sim, com certeza, né? Então, isso é um desafio, né? Um desafio muito maior. Porque, por exemplo, na sala de aula, você tem ali aquelas crianças para cuidar delas durante 4 horas, você dá aula e depois se despede delas. Mas dos seus filhos você não tem como se despedir. Da sua esposa você não tem como se despedir. E também os meus filhos, e a minha esposa e a família, né? São fontes de inspiração perene para mim. Então, pensar, por exemplo, no amor que a gente precisa ter, que é um amor sacrificial, né, pela nossa família. Então, você não é obrigado a gostar dos filhos dos outros. É você tem que amar os seus filhos, tem que amar a sua esposa, né? Então, isso não é fácil. As pessoas, elas pensam de forma romântica, né? Nada contra os romances, não precisamos de mais romances, claro, o mundo precisa de mais romances e bons romances. Mas a gente sabe que a vida no dia a dia não é aquele romance que Hollywood pinta. Então, amar é um desafio. Amar os filhos, amar a esposa. E com certeza isso também é traduzido, né? Alguns poemas, algumas obras minhas. Inclusive, tem alguns poemas escritos, né, para se meter posteriormente sobre isso, né? Sobre o amor do marido com a esposa, o amor do pai com os filhos. Pretendo posteriormente publicar, com certeza. Legal. Você é membro da Academia de Letras de Ananindeua. O que é essa inserção institucional, como você disse, você, através do conto, você foi convidado a fazer parte? O que é essa inserção na academia representa na sua trajetória e no fortalecimento da literatura que é produzida no seu estado, né? Para mim, Heriberto, isso também foi uma grande surpresa, né? Na verdade, eu acho que o bom escritor é aquele que olha para a sua vida, né, e vê como a vida foi grata com ele. Vamos Sim, falar assim agora, né? Tem escritor que só sabe escrever sobre caos, caos, desgraça. E claro que tem textos muito bons sobre isso. Mas quando a gente olha para a nossa vida, para a trajetória que a gente fez, acho que a gratidão é algo que é importante para a gente ter sempre no nosso coração, na nossa mente. Então, para mim, a minha jornada, quando eu olho para aquele Diogo, lá de 7 anos de idade, para aquele menino que corria atrás de pipa, que brincava de polícia e ladrão, que se esconde, quando esse Diogo olha para esse Diogo de hoje, 38 anos, e ele vê tudo que ele conquistou, com a graça de Deus, com certeza. Então, para mim, essa inserção na Academia de Letras de Ananindeua, aqui do estado do Pará, para mim é um tipo de coroação, pela trajetória que eu realizei. Então, por exemplo, o clube de leitura que eu tenho, é um clube onde eu atendo crianças gratuitamente, incentivando a leitura, incentivando o amor pela boa literatura. E eu sempre amei a literatura, a leitura e formar leituras. Então, para mim, hoje, fazer parte da Academia de Letras, isso é uma coroação, toda essa trajetória, todo esse projeto de vida, né, voltado para a leitura e para a literatura. que legal. Parabéns. Para encerrar, que leituras, autores ou experiências você indicaria, você desejaria indicar para, seja da literatura voltada à infância e à fantasia? Você tem aí alguma leitura, algum autor para indicar? Quando é a minha experiência de vida, né, tem como não fazer isso. Então, por exemplo, para crianças menores, eu acho que os contos do Hans Christian Andersen são muito bons. Os contos dos irmãos Grimm também são Sim, perfeitos, são ótimos. maravilhosos. Clássico, né? Patinho Feio, Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, A Pequena Aventura de Fósforo. Então, Fósforo, esses contos clássicos são excelentes. Já para uma fase mais de conto juvenil, por exemplo, queria indicar o Vitor Hugo. O Vitor Hugo é um excelente autor, né? Sim, Os ótimo. Miseráveis, Profunda de Notre Dame, o Alexandre Dumas também, Os Três Mosqueteiros. Então, eu sempre indico as literaturas clássicas. Eu acho que quando a gente consegue ler
e compreender bem a literatura clássica, a gente consegue depois se tornar bons leitores e bons autores, bons escritores também. Uhum. Que bom. Estamos encerrando aqui o Papo é Literatura. Hoje foi muito interessante, prazer falar com você, Diogo. Acho um papo muito Que é isso, para voltado à literatura fantástica, uma literatura que eu adoro. Sou quadrinista, sou leitor desde criança também. Os contos clássicos me forjaram ser o que eu sou também hoje em dia. Aproveitando, gostaria de pedir a todos que estão assistindo aí para deixar o seu like, compartilhar o conteúdo, isso é fundamental para dar continuidade ao nosso trabalho. E para encerrar, Diogo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. vamos cuidar das nossas crianças. A gente pensa muito sobre essa questão da pós-modernidade. A pós-modernidade ela tem trazido diversos problemas para a infância e um dos principais problemas é a questão da literatura. Então, a gente tem observado um desencantamento das crianças pela literatura. Então, eu estava até acompanhando uma polêmica ontem do Fantástico, essa do Roblox. Sim, Roblox e tal, não sei o que, crianças. Mas, na minha época não tinha Roblox. Na sua época não tinha Roblox, né, Heriberto? com certeza. Mas tinha o quê? Tinha boas histórias contadas pela avó, pelo avô, pela tia. Né? Tinha Eu bons sou de uma livros na época que eu ligava a biblioteca. TV para assistir Pequeno Príncipe, pô. Passava ali, acho que na Olha só, TV né? Globo, se eu não me engano. Sim. Então, vamos cuidar da nossa infância, nossas crianças. Vamos contar boas histórias para eles. Vamos aproximar eles da literatura, da leitura. Então, eu tenho meus filhos aqui, são bem pequenos, 2 anos. Minha mais velha tem 2 anos, o mais novo tem 11 meses. Mas, sabe, a gente procura evitar tela o máximo possível com eles. E Sim. procura imergir eles nesse mundo da literatura, sabe? Livros ricos em gravuras, sabe? Aqueles livros com boas ilustrações. Então, a gente tem que plantar no coração das nossas crianças, hoje, o amor pela leitura, pela literatura, desde pequeno. Fazendo com que o imaginário deles seja um imaginário rico, desde já em fantasia, criatividade. Então, desde pequeno, como dizia minha avó, é de pequeno que se torce o pepino. Então, desde pequeno, a gente tem que investir nas nossas crianças, no imaginário delas, e sabendo que elas vão ser o futuro, de fato, do nosso país, o futuro da nossa sociedade. Então, vamos cuidar das nossas crianças, da nossa infância. Ok, obrigado pela mensagem, foi um prazer esse bate-papo com você. É sempre bom conversar com pessoas inteligentes que enxergam a literatura como ela realmente deve ser enxergada. Parabéns pelo seu trabalho Prazer, e um abraço a todos que estão nos acompanhando aí. O mundo precisa de amor, o prazer foi mundo todo precisa meu, de Heriberto. livros. EHS É, Edições transformando obrigado. sonhos em realidade. Tchau, Diogo. Abraço.